sacrificados ao deus Moloque. No livro de Levítico, no capítulo 20, 2 a 5, temos as seguintes orientações divinas. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam a Israel der sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. E eu, porém, a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que foram após ele, prostituindo-se com Moloque. Ainda no mesmo livro, agora no capítulo 18 e versículo 21, diz o seguinte: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Nesta leitura, nós vimos de uma forma bem clara que o entregar a nossa descendência a Moloque é um crime punido com a própria morte. Quem era Moloque? Moloque é o deus ao qual os amonitas, uma etnia de Canaã, na Península Arábica e na região do Oriente, cultuavam. O altar do deus cananita Moloque possuía a estátua de um bezerro de bronze com uma fornalha em seu ventre, onde, em honra à divindade, as mães depositavam seus próprios filhos. Para amenizar o horror dessas mães, os sacerdotes cuidavam para que as trombetas fossem tocadas bem alto, a fim de que não se ouvisse o choro infernal das crianças sacrificadas. Já no século XIX, a mensageira do Sr. Ellen White escreveu no dia 13 de março o seguinte: não devem os nossos filhos ser educados para serem devotos da sociedade. Não devem ser sacrificados a Moloque, mas se devem tornar membros da família do Senhor. Os pais devem estar repletos da compaixão de Cristo, a fim de poderem trabalhar pela salvação das almas colocadas sobre a sua influência. Não devem ter a mente toda ocupada com as modas e práticas do mundo. Não devem ensinar os filhos a assistir a concertos e danças, a fazer festas ou a elas assistir, porque dessa maneira vivem os gentios. Também a mensageira do Senhor, inspirada pelo mesmo Espírito que inspirou a Moisés, disse que não devemos sacrificar a nossa descendência a Moloque, mas que devemos torná-los membros da família do Senhor. Isto quer dizer que a nossa descendência,
ou se torna membros da família do Senhor, ou se tornam sacrifício a Moloque. O moderno Moloque. O vício da internet é atualmente um dos problemas que mais preocupações gera em relação à adolescência. Com a evolução das novas tecnologias, têm sido os mais novos os grandes consumidores do mundo online. Ao vício da internet estão associadas outras questões que podem colocar em causa o bem-estar do adolescente. Ciberbullying, problemas de relacionamento interpessoal, depressão, ansiedade, insucesso escolar são algumas das consequências desta dependência. O profeta Jeremias disse estas palavras no capítulo 9, versículo 21. Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminando as crianças das ruas e os rapazes de suas alegres reuniões das praças. Que coisa mais curiosa! Diz que a morte subiu pelas janelas e entrou em nossos palácios. O que é que hoje está entrando em todas as casas e que dentro de pouco tempo, mesmo fora das casas, estará por todo lado? Sem dúvida alguma, a internet. Eram amigos e mataram-se numa região do país de Gales, onde a taxa de suicídio é sempre mais elevada do que a média nacional. Eram jovens e estavam nas redes sociais da internet. No novo mundo das novas tecnologias, o suicídio está em rede. Para os pais, a surpresa foi total. Dor, trevas, um imenso calafrio. 10 jovens, no país de Gales, puseram termo à vida no mesmo dia. Apesar de se haver passado isto no ano 2018, as coisas estão cada vez mais a intensificar-se. Gostaria que pudéssemos agora visualizar este vídeo. Quando eu entrei em casa, eu fui direto à cozinha para ver se ele estava lá. Minha esposa veio logo atrás, foi ela que viu. Eu relato que, mesmo sem ter visto, ela soltou um grito longo, duradouro, e aquele grito dela foi tão longo, tão terrível, que mesmo sem ver ele, eu interpretei tudo pelo grito dela, ouvi tudo. O relato emocionado é de um pai que encontrou o próprio filho enforcado. Cena trágica, que nem ele, nem o filho de 12 anos e nem a mulher vão esquecer. Tentei socorrê-lo, levantei, peguei ele nos braços, retirei a cinta, coloquei no chão, fiz os procedimentos de primeiros socorros que eu já tinha adquirido. O SAMU chegou logo em seguida. Disseram, infelizmente, pai, não podemos fazer nada. Naquele momento foi uma dor imensa, e pedindo, meu Senhor, ressuscita o meu filho. Foi difícil. Foi muito doloroso. Que foi eu a primeira vez, entendeu? Quando eu vi ele ali pendurado, a minha reação foi só gritar. Gritei. Pedi a Deus, né, para que tivesse ainda uma solução.
Alan Brandini, de 16 anos, se enforcou enquanto os pais dele estavam na igreja orando também por ele para voltar a ser o que era antes. A morte aconteceu no domingo à noite, em Setiba, Guarapari. O comportamento de Alan, segundo os pais, começou a mudar há cerca de 2 meses, justamente no período em que eles instalaram internet dentro de casa, porque a mãe do jovem estava fazendo um curso à distância. Sem ter o domínio do inglês, o jovem começou a fazer buscas na internet e se interessou por esse tema, satanismo. Descobriu uma seita e passou a fazer parte dela. Para Alan, tirar a própria vida, segundo a seita, era estar mais perto de quem ele considerava o Deus dele, o diabo. Na rede social, o registro de amigos de toda a parte do mundo. No velório, a família e os amigos não conseguiam entender o que houve. Todos comentavam que Alan era um jovem bom e estudioso. Quando se interessou pelo tema satanismo, mudou o comportamento e até saiu da escola. No relacionamento com os pais, a mudança foi radical. Ele ficava assim, sabe, botando a mão assim. Aí ele ficava falando assim, para mim ouvir, eu vou morrer, eu quero morrer, entendeu? O tempo todo. Porque ele não dormia, ele ficava a noite toda vagando, entendeu? A noite toda. Quando ele chegava a deitar era 5 horas da manhã. Aí ficava até meio-dia e já acordava atormentado de novo, entendeu? Era assim. Ele mesmo se declarava que não iria chegar aos 17 anos, ele iria morrer antes. E isso a gente tinha um grande temor, procuramos psiquiatras. Ele começou a usar os remédios, mas a influência maligna dela era tão forte que os remédios não estavam fazendo efeito. Buscamos orações, muitos irmãos, pastores, aquela dedicação toda. Mas só faltou uma coisa, o sim dele, a decisão dele de aceitar essa ajuda. Nem a mãe, nem o pai de Alan conseguem entender como perder um filho para um grupo que prega no mundo virtual a discórdia e o conflito na família. A morte, na verdade, está entrando em nossas casas. 1.200.000 crianças desaparecem todos os anos no mundo. Somente no Brasil, as projeções do Conselho Federal de Medicina são de que 50.000 crianças deixem de ser vistas por seus pais ou responsáveis a cada ano. Em outras palavras, cerca de 137 casos por dia. E isto num país dos mais populacionais do mundo. Mas que dizer do nosso pequeno país Portugal? Por ano, cerca de 1.400 crianças são dadas como desaparecidas em Portugal. O número que corresponde 4 desaparecimentos por dia ou 1 a cada 6 horas. É dado na edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias, que consultou os dados da Polícia Judiciária e traçou retratos dos desaparecimentos de menores. Esta notícia é de 2019. Para onde estão a desaparecer estas crianças, como o tão famoso caso Mad McCain? Teoria da conspiração? Gostaria de falar porque muitas coisas têm sido escritas acerca do adrenocromo. O que é? Para que serve? Como se consegue? Embora grande parte dos testes clínicos e conclusões de pesquisas publicadas em torno do adrenocromo, também conhecido como adrenalina rosa ou adrenalina oxidada, tenha sido ocultada da visão pública, uma série de estudos publicados quantificando as propriedades básicas e capacidade das substâncias estão em domínio público. Muito rapidamente, os cientistas descobriram o poder do adrenocromo para voltar o relógio para a restauração
a função juvenil do corpo humano, e especialmente o sistema nervoso e funções glandulares que determinam a rapidez do processo de envelhecimento. Em estudos científicos repetidos, o adrenocromo tem-se mostrado uma fonte virtual da juventude para a otimização e manutenção do tecido humano contra o início do envelhecimento. Gostaria, falando deste contexto, vos deixar com alguém que foi servidor de uma poderosa seita satânica e que vai nos dizer algumas coisas que cada um de nós acreditará ou não. Se no final você achar que toda esta informação que lhe foi transmitida é útil para si e pode ser útil para todos aqueles que você ama, se ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva-o, ative o sininho, dê o seu like e partilhe com todos aqueles que você conhece. A conclusão é sua. O meu dever é informar. A si cabe decidir. Vamos ficar, pois, com o vídeo. Fiquem com Deus. E é para não cair a casa, queima de arquivo vivo. E aí tem, você pegar, por exemplo, o número de pessoas desaparecidas no Brasil, é alarmante. Né? Acho que são 40 mil crianças somem por ano no Brasil. Né? Contando com adultos, dá quase 80 mil. E para onde vão? Não acho essas pessoas. Né? Eu não posso afirmar, mas eu infiro que uma boa parte disso é usado em alguns rituais satânicos para extrair o que eles chamam de adenocrome. O que é isso? É uma substância que você produz no organismo, é uma carga muito grande de adrenalina quando você está com muito medo. Você está com medo, você está em pânico, você está assustado, às vezes você está alguém te ameaçando de morte, ou te mutilando, ou te causando dor, né? E você libera uma descarga de adrenalina muito grande, e aí se o seu sangue for colhido nessa hora, eles vão chamar essa substância de adrenocrome, que supostamente retarda o envelhecimento. Então tem muitos artistas, né, de Hollywood e tudo, que você busca pela internet aí, você vê o cara não envelhece, né? Não envelhece, parece que tá no formol ali. É uma substância que o corpo humano ele produz. Sim. São em 2 momentos só, né? Antes de morrer e no início da vida, né? Morrer com medo, com pavor. Tem que liberar muita adrenalina ali, e o efeito ainda é melhor em crianças porque são mais frágeis, né? Elas se assustam mais fácil. Então já tem menos. O adulto ainda tem algumas proteções, né? Criança não. Então não posso afirmar 100%, mas eu infiro que uma parte dessas crianças desaparecidas sejam usadas em alguns ritos assim. Eu lembro que teve no sul lá, acho que foi em Novo Hamburgo, não lembro qual cidade, que umas crianças desapareceram, depois acharam, e aí acharam a pessoa que tinha sequestrado e ela falou que era para sacrifício de magia negra. E, eu nunca entendi por que existia isso, mas é para isso. Um dos objetivos é esse, extrair o adrenocromo principal.